boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Vamos continuar com este segundo ciclo de debates sobre os tempos muito Hoje, com o tema a paisagem como património, vamos ter o gosto de ouvir a Flávia Estevão, a Graça Felipe e a Madalena Neves. Espero que seja bom e que aproveitem. Convido-vos desde já para o dia 14 de maio. Não estou a ir, só confirmar. 14 de maio, exatamente, com o tema mobilidade em viagem. Passa a palavra ao Vitor. Não vou falar muito tempo, como é óbvio, apenas, em primeiro lugar, pedir desculpa. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Em segundo lugar, pedir desculpa por ter boné posto, mas é que tenho sinusite e preciso mesmo ter a minha cabeça protegida. Portanto, vamos dar sequência a este ciclo. Hoje com as 3 pessoas que já foram anunciadas, a quem nos compete agradecer a colaboração que nos dão, e neste folheto encontram não só a apresentação das pessoas, mas também da sessão de hoje, de maneira que eu não vou alongar-me mais com dissertações e aqui a máquina está um bocadinho, a máquina de filmar está um bocadinho esquisita, que ela parece que é nervosa e treme para os lados. Vou tentar fixar na Florbela, que é a primeira pessoa que vai falar. De maneira que, vamos lá ver se eu consigo fixar a máquina. Ela está um pouco estranha. De maneira que, quando quiseres, faz favor. Precisava só. Eu posso aqui fazer essa coisa. É para a imagem seguinte. Não, eu faço isso. Eu vou passando aqui, não é preciso pegar lá. Bom, nós as 3 não combinámos antecipadamente sobre o que íamos falar. É esse mesmo propósito destes encontros, é suscitar ideias para depois conversarmos todos a seguir. As comunicações apenas são o ponto de partida e, portanto, até é aliciante e, ao mesmo tempo, acho que é muito interessante não sabermos de antemão o que é que cada pessoa vai dizer, porque torna a discussão posterior mais fácil, porque não há uma combinação prévia dos temas a abordar. Eu vou tentar entrar dentro do conceito de paisagem de uma forma muito simples, porque a paisagem pode ser feita de múltiplas maneiras, e começar por dizer que a palavra deriva precisamente da palavra francesa para paisagem, que aponta para o conceito de país no sentido de região habitada e vivida, não país, Estado-nação, que é o que nós temos agora atualmente, digamos assim, mais generalizada. E é um termo paisagem, muito usado em pintura e em geografia, entre outros domínios, à medida que na modernidade se vai objetivando a realidade que envolve o ser humano. Portanto, à medida que o homem passa a considerar-se o próprio também sujeito de estudo e observação, ele vai se destacando daquilo que o rodeia e parte do que ele vê para fora de si, estou a falar de cultura essencialmente na Europa, não é? A partir do Renascimento e mais da modernidade, a paisagem também passa a ser algo que o homem vê fora de si. Penso que o termo paisagem tem a ver com a centralidade do sentido da visão no mundo ocidental desde os gregos, portanto a importância da visão, acentuado no Renascimento com as evoluções da ótica e da técnica pictórica da perspectiva, ou seja, a ilusão de transformar um quadro que nos apresenta uma imagem em 2 dimensões, que é a tela, numa janela que permite, portanto, a visão a 3 dimensões para o exterior, com as suas linhas de fuga. Eu prefiro assim. Se eu vou andar, é mais simples. Bem, aqui tinha, portanto, uma imagem precisamente do livro de horas, que é uma das... Obrigada, Madalena. É uma das representações, ou das primeiras representações, digamos, da imagem no mundo ocidental, um dos exemplos, em que nós temos aqui a imagem onde já podemos ver em primeiro plano as pessoas a trabalhar no campo, e, portanto, no segundo plano um castelo, mas, de certa forma, é uma paisagem idealizada. Depois, a ideia da paisagem e a sua relação com a janela, também penso que é um aspecto importante, porque esta liga-se à simbologia da porta, do limiar, da passagem, e no caso da visão, da passagem do mundo exterior para o mundo interior do corpo. Portanto, a percepção liga-se a uma inter-relação entre a percepção, aquilo que eu vejo com o olhar, essencialmente com o olhar, mas não só, com todos os meus sentidos e com a cognição.
portanto, uma relação da vista, um fluxo essencialmente centrado na vista para a questão cognitiva e da mente. Aqui, portanto, é uma noção ainda em que há um dualismo entre o corpo e mente, não é? Também que o dualismo muitas vezes nos aparece entre cultura e natureza. Paisagem pressupõe uma contemplação, quer a partir de um ponto fixo, não é? Quer a partir de um ponto fixo, por exemplo, um mirador. Estes, portanto, estão num estado contemplativo. Mas trago aqui uma imagem do mirador, portanto, quer a partir do olhar de um sujeito que se movimenta, seja o movimento lateral da cabeça, quando eu estou num sítio fixo e, portanto, percorro com o meu olhar todo o horizonte, consigo captar, quer seja o movimento do corpo, quando estou a fazer, por exemplo, uma caminhada. Portanto, é o movimento do corpo no espaço. Mesmo neste conceito, a paisagem aparece sempre, portanto, como o sujeito que está destacado do observador e, portanto, um objeto externo sobre o qual eu exerço a minha percepção. A paisagem pode também estar ligada a uma experiência destacada do trabalho manual sobre a terra, durante muito tempo o fator de produção. Podemos dizer que a paisagem é o que se oferece à vista daquele que não está imerso nela, nas tarefas cotidianas que exerce sobre um determinado território, como é o caso, por exemplo, da experiência paisagística, na vida real e na pintura, é uma experiência de desengajamento e de superioridade. Portanto, há esta ideia de quando eu vejo uma paisagem, ou quando estou a fruir uma paisagem, não estou numa posição de destacamento, a paisagem é algo que está fora do sujeito que está a fruir, a observar a paisagem, está implícito uma certa superioridade na maneira que eu não estou envolvida nela, não é? Portanto, e é isso que depois se relaciona com as questões da cartografia, com as questões da necessidade de conhecer o dito território e transpô-lo para representações, que eu desenvolvo aqui nesta ideia, passo já a explicitar. Portanto, nesse sentido, pressupõe um olhar de uma classe burguesa que visa dominar através de uma visão de conjunto as suas propriedades. Portanto, estou a falar da evolução do conceito de paisagem na sociedade europeia e, por extensão, o mundo. E este apoderamento do mundo está ligado ao desenvolvimento das viagens, da arte, da cartografia e, em última análise, da guerra, tal como ela é concebida no Ocidente, pelo que paisagem está ligada à ideia de visão dominante, inclusive a visão militar, ou seja, a visão do poder. E, não é sem razão, por exemplo, no Vaticano, nos seus museus, existe um corredor com mapas enormes de todo o mundo, o que simboliza, de certa maneira, o poder do Vaticano e da religião católica sobre os seus fiéis. Possuir mapas era importante tê-los, igualmente possuir como exemplo os grandes globos ou representações do mundo. Mas só não foi possível representar o conjunto do globo terrestre com paisagem, ou só foi possível fazê-lo a partir das viagens espaciais recentes, em que pela primeira vez o ser humano viu a Terra toda como uma paisagem. E neste caso estamos a ver também já o universo como paisagem. Portanto, a partir deste momento em que o observador consegue sair fora do planeta, não é? Nós conseguimos ver o planeta, mas em simultâneo há o outro movimento, que é o movimento interior. Portanto, temos um movimento macro de saída e o interior, que é ver cada vez o mundo micro e aqui uma imagem, portanto, desse mundo micro. Assim, o conceito de paisagem implica uma objetivação do mundo, quer dizer, um desengajamento, um afastamento, isto é, a transformação de uma realidade na qual se habita, como um dos seus elementos, que está por detrás do conceito inglês de dwelling, habitar como se fosse um lar, em que nós habitamos um espaço como o nosso espaço vivencial e familiar, para uma ideologia que também se exprime pela linguagem, em que o ser humano olha para a Terra, para o território e até para o conjunto do planeta, como se estivesse sobreposto a ele, somado a ele, e capaz de o conhecer como objeto de estudo e exploração e, portanto, dominar a natureza pela técnica e pela cultura, por forma a transformá-la como elemento passivo ao seu serviço. A Terra deixou de ser a home, ou a casa do homem, o lar neste sentido, e passou a ser a sua casa, ou seja, o ambiente passa a ser algo que é funcionalizado, domesticado, racionalizado e totalmente abrangido pelo conceito moderno de mercadoria.
Este conceito de paisagem como mercadoria podemos vê-lo muito amplamente difundido em todos os aspectos de turismo, não é? Nós vamos fazer uma viagem, no fundo, para usufruir de várias coisas, entre elas várias paisagens. E é isso que nos aparece nos panfletos. Normalmente são paisagens aliciantes que nos levam a fazer a viagem. Portanto, paisagem liga-se à ideia de industrialização, de capacidade técnica de construção em larga escala, de realidades inéditas, como sejam as cidades industriais do século XXI. Portanto, a paisagem não é só rural, também temos paisagens urbanas e de várias ordem, e as grandes metrópoles ou as metrópoles do século XX e XXI. Outro aspecto importante ligado à ideia de paisagem é a sua relação com a facilidade de deslocação e com o desenvolvimento dos transportes, a começar pelo barco a vapor e pelo comboio no século XIX, permitindo o desenvolvimento de uma transformação inédita na história. Milhares, para não dizer milhões de camponeses aproximam-se das cidades com mão de obra e transformam por completo estas novas paisagens urbanas, ao mesmo tempo que os campos também se modificam com a alteração da estrutura da paisagem campestre, quando a propriedade de tradição feudal é transformada, a partir da modernidade, de modo a eliminar barreiras tradicionais, criar novos fluxos, novas possibilidades de circulação de pessoas e produtos e novos pontos de destino, incluindo a sazonalidade das horas de ócio e a invenção de novos polos de atração. Uma das invenções do século XIX é precisamente a praia, não é? A paisagem liminar das praias, que é, digamos, um conceito, um produto e uma fruição que nos aparece essencialmente no século XIX, a criação de grandes feiras e exposições internacionais ligadas à representação viva do domínio imperial dos países dominantes na Europa. O que é que aconteceu? Eu fiz mal. Não. Bom, e ao mesmo tempo, e nomeadamente com o romantismo, desenvolve-se o paisagismo com visão nostálgica de um mundo perdido, quer em termos de pintura, mais tarde em fotografia, cinema, etc., quer em termos de literatura, o que aponta para a ideia de paisagem imaginada, paisagem mental, etc. Portanto, até agora já falei vários tipos de paisagem, não é? E a ideia é que a paisagem é uma construção e que é um conceito que é usado, passa a ser uma representação que é usada na Europa ocidental e que mesmo atualmente existem povos e comunidades para os quais a noção de paisagem não faz qualquer sentido. Porque para eles estão imbuídos do território, eles não se veem como de fora do espaço que habitam. Portanto, para certas comunidades não faz sentido paisagem, nomeadamente alguns índios, como nos disse salvo erro de escolar, não é? Porque para eles o mundo, as árvores, as plantas e o que aquilo que os rodeia são seres iguais a si e eles não são um ser que estão fora desse mesmo universo que eles habitam e partilham com os outros seres vivos. É também aqui, portanto, estou a falar do período do romantismo e desse período da história do homem e da Europa, que se insere todo o dispositivo exibitório da modernidade. Por exemplo, as galerias cobertas de vidro que falou Walter Benjamin, o desenvolvimento dos museus, a própria invenção da fotografia no início do século XIX e depois o cinema, nos finais do mesmo século, criando paisagens visuais jamais vistas pelo ser humano e toda uma imagética do fluido que se procurava desde há muito e que está ligada, em última análise, à transformação do mundo num conjunto de paisagens, verificável na imprensa desde o século XIX e nas ilustrações profusamente difundidas, como, por exemplo, aqui está mais uma imagem da contemplação, portanto, das grandes viagens do Grand Tour, não é? Vai-se a Roma para se contemplar as obras do passado, portanto, uma visão romântica do mundo que nos rodeia, mas nós como observadores, mais uma vez, e depois também a multiplicação e a difusão de várias imagens, nomeadamente nos postais ilustrados que todos nós conhecemos. A visão objetivante da paisagem como realidade externa da nossa vivência expande-se, precisamente por se ter autonomizado como conceito abstrato, em múltiplos sentidos, paisagens auditivas ou sonoras, paisagens odoríferas, paisagens ápticas, ligadas ao sentido do tato, paisagens gustativas, incluindo as sinergias entre todas elas. Um cheiro pode-nos recordar todo um momento da nossa vida e todo um conjunto de imagens que, no fundo, são paisagens da memória, da rememoração. Aqui um exemplo
talvez tenha a ver com a rota histórica, que é uma coisa que quando muitas vezes vou com grupos de visitantes ver um determinado forte e a nossa aproximação à fortificação é feita através de um caminho pedonal, as pessoas ao longo desse percurso pedonal, que estão, de certa maneira, eles não vivem naquele espaço, portanto nós somos observadores, turistas ou visitantes que vamos a um determinado lugar para o observar ou para fruir dele, mas essa fruição será mais ou menos rica de acordo com a capacidade que cada um terá, a informação que traz a priori e a capacidade que tem de fazer ativar naquele momento um conjunto de memórias e um conjunto de conhecimentos. E, portanto, quando se desloca nesse trajeto e sente o vento, sente os cheiros e sente a dificuldade de subir aquela encosta, muitas vezes afirmam: eu quase que me sinto como um soldado há 200 anos atrás e as dificuldades que deveria ter estar num ponto tão alto e tão desabrigado. Portanto, a ativação de todo este contexto, quer aquilo que nós percepcionamos com os nossos sentidos, quer a bagagem que nós levamos connosco, que nós fazemos, digamos, que ativamos na altura em que estamos a percorrer determinados lugares, mesmo como turistas ou como visitantes. Portanto, a paisagem está intimamente ligada à ideia de imagem, à profusão da mesma através da sua reprodução técnica, à vivência moderna em frente de ecrãs e também à questão fundamental da memória e da imaginação. Porque uma paisagem não é algo neutro, mas toca-nos mais ou menos na nossa sensibilidade em função de algum elemento que despoleta e traz para a atualidade emoções, sensações, experiências já vividas e trabalhadas pela memória. A importância que damos, pois, à noção de paisagem tem muito a ver com o facto dela implicar a totalidade da nossa vivência, ter um efeito de surpresa ou de reconhecimento através da imagem em particular. Toda esta panóplia de realidades históricas e de conceitos a elas ligados, na modalidade ocidental, pode opor-se uma noção de meio, environment, de um autor inglês como o Tim Ingold, que tem vindo a explorar, mostrando quanto esta noção de paisagem é mistificadora da experiência humana e que a antropologia nos revela. A paisagem, ou melhor, o meio, para este autor, para Ingold, não se trata de uma realidade externa e observável, como um objeto já pronto, mas como um meio dinâmico, sempre em relação com a vida dos indivíduos imersos nesse meio, que ele chama ou designa por dwelling. Apresenta-nos então uma concepção em que a natureza e a cultura, meio e a ação humana, são profundamente imbricados, em que os seres modelam os meios em que vivem e são modelados por eles de forma contínua. Portanto, a ideia de fluxo. O meio disponibiliza aos seres, incluindo os seres humanos, um conjunto de realidades, a que chama, baseado na psicologia ecológica de Gibson, affordances. Isto é, coisas que estão ao dispor dos seres, humanos e não humanos, e que estes podem aproveitar em mútua relação para constituírem um meio por todos habitável. Mais que paisagem, que é uma ideia moderna ocidental, que não existe noutras culturas do mundo, importa pensar a realidade como algo em que estamos imersos, de que fazemos parte, que se prende com uma nova filosofia ecológica em que toda a realidade é vista, não como um landscape, como uma paisagem, isto de acordo com o que nos diz Ingold e outros antropólogos e outros pensadores, mas como uma takescape, ou seja, uma paisagem de tarefas, onde o mundo de tarefas de cada ser, cada organismo, humano ou não, leva continuadamente a efeito. Estas tarefas do ser humano são vistas como sendo, de algum modo, trajetórias, não tanto ao longo de redes com nós pré-existentes, diz-nos este autor, mas de realidades fluídas e mescladas, traçando linhas abstratas, pelo que Ingold tem vindo a fazer uma antropologia da linha, no sentido mais geral e abstrato do termo. Portanto, não são, digamos, linhas que se sobrepõem entre si, como se fossem várias camadas, é como se fosse uma espécie de uma tapeçaria ou de um cesto em que os vários vinhos estão entrelaçados e em que a tapeçaria em que os vários fios estão entrelaçados. E, portanto, eles só fazem sentido não ser uma forma isolada, mas quando estão todos relacionados entre si. Ou seja, um homem não é um ser que está fora do meio que vive ou com uma posição dominante. O ser humano é mais um elemento no meio que o rodeia. O que
nós fazemos para nos conduzirmos na nossa vida, diz Ingold, é circular ao longo de linhas, que não são percursos pré-determinados, mas exigem uma aprendizagem e uma concentração da atenção, em que a sensação, a representação, a cognição constituem elementos do mesmo fluxo linear. Ou seja, eles batem a dicotomia entre sensação e mente, não é? E entre cultura e natureza. Assim, Ingold visa uma noção do mundo que é muito distante ou oposta às ciências da cognição e à filosofia da mente, situando-se antes na linha fenomenológica da percepção, embora complementada com os conceitos da psicologia ecológica de Gibson e com uma posição cada vez mais pessoal, autónoma e original, que visa, em última análise, analisar e diluir as fronteiras entre a antropologia, a sociologia, a psicologia, etc., por forma a restituir a unidade fundamental e vivencial da experiência, liberta da ideia da funcionalidade, da mecanização, a que as pessoas estão sujeitas no nosso mundo atual, que é um mundo e uma sociedade essencialmente de consumo. Esta é apenas uma linha possível, entre outras, para superarmos o conceito de paisagem e para criarmos uma noção de que o mundo no qual estamos imersos e profundamente implicados, incluindo a nossa responsabilidade pela depredação de que esse mundo é alvo através do modo de produção capitalista globalizado. Um mundo em que a noção fundamental de valor seja colocada na experiência, na valorização da aprendizagem, como o manual e o intelectual fazendo parte da mesma realidade, na valorização da criança, enfim, um mundo voltado para a felicidade e para a criatividade da imaginação, onde a arte, a arquitetura, a arqueologia e a antropologia fariam parte do mesmo campo, os famosos 4 As de Ingold, sobre os quais tem sido parte dos seus cursos. Portanto, ele tem publicado imensos livros que abordam esta questão da percepção, a questão da relação do homem com o seu meio ambiente, onde também explica esta noção de paisagem como paisagem-tarefa e defende que, de facto, estes 4 domínios, pelo menos a arte, a arquitetura, a arqueologia e a antropologia, não deviam estar tendencialmente separados e universos, não ser um livro estanque, porque nada é estanque, mas pelo contrário devia haver ou nós devemos caminhar na tentativa de os juntar e não de os separar. Eu, entretanto, com a minha apresentação, acabei por não vos apresentar a imagem, mas isto era sempre apenas para não me esquecer de que, de facto, há sociedades onde a noção de paisagem, a nossa noção de paisagem ocidental não faz sentido, que é o caso, por exemplo, deste grupo de índios americanos. Aqui é um exemplo, portanto, de portuguesas, é uma fotografia recente, em que as pessoas que estão, portanto, imbuídas nesta tarefa, seguramente que não estão a ver aquilo que os rodeia como uma paisagem. Isto é um exemplo, não é? Em que as pessoas, ao viverem num determinado meio ambiente, não é? Nas suas tarefas cotidianas e no seu modo de vida, não há essa distinção entre o meio, digamos assim, entre eu sujeito e o que está fora de mim. As coisas estão relacionadas. E é só mais um exemplo que o Ingold também muitas vezes aponta nos seus textos, que é uma pintura, não é? Do século XVI, em que já nos aparece a paisagem, mas que ela nos aparece já com noções de tempo, não é? Portanto, é uma paisagem onde já aparecem várias atividades que estão a ser feitas em simultâneo, em que temos pessoas que estão a descansar, outros estão a comer, outros estão na ceifa e há um movimento, portanto, ali no caminho, alguém que percorre um determinado território e em que temos ao longe, portanto, a parte das casas e temos aqui deste lado os campos agrícolas. Portanto, a noção que ele pretende salientar de que nós, enquanto seres humanos, vivemos inseridos e imbuídos no meio e não estamos fora dele, não é? E que é importante voltar a refletir e a evidenciar esta nossa experiência enquanto seres humanos. E pronto, para já. Agora troco um dicção. Eu não tenho nada. Bem, passamos então à nossa segunda interventora de hoje, que é aqui 9 de Abril, não é? O seu documento começa aqui 9 de Abril. Portanto, está, não está? Exato.
Já agora, só a apresentação. Não, a apresentação. É o slideshow que duas estou a partes. fazer. É play from start. É para aparecer o primeiro. Pronto. Certo. Era mesmo, enfim, já, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de vir aqui debater um bocadinho um assunto que acho muito, por variadíssimas razões, pessoais, profissionais, etc., muito interessante, muito pertinente, muito oportuno, e depois mais adiante também referirei, enfim, aproveitando esse facto, de que por acaso estamos num ano que, do ponto de vista de um certo domínio de reflexão dos museus, também estamos muito focados na questão da relação dos museus com a paisagem. Mas eu não quero, de modo algum, começar por aí. Queria mesmo começar pelos agradecimentos. Pedir-vos desculpa que talvez esteja um bocadinho mais cansada do que gostaria de estar, porque de manhã estive a moderar um painel sobre arqueologia subaquática e fiquei com muitas coisas na minha cabeça. Portanto, eu sou um bocadinho lenta a dissolver a imagem e a formar outra imagem. Portanto, as paisagens estão-se a sobrepor um bocadinho. Desde já também achei interessante, não me atrevi a quebrar o método. Confesso que algumas vezes estive ali de e-mail iniciado, que era para fazer exatamente a pergunta: e o que é que querem que cada um, ou que eu própria, aborde mais especificamente? Mas depois pensei, não, talvez seja particularmente interessante sofrermos, neste caso sofri eu sozinha, porque eu sofri um bocadinho, matutar qual seria, enfim, perante um tema tão objetivo, mas um domínio tão vasto, não é? Paisagem como património, por onde é que eu ia. Confesso que ainda percorri uns caminhositos parecidos com o da Flor, mas, e vou direta ao ponto, cheguei à conclusão, fui tomando notas, entretanto, simultaneamente, alguém me pediu, me desafiou para uma coisa que eu vou fazer daqui a um mês e tal, mas que também mete paisagem, e percebi que vários caminhos, deixava 2 ou 3 dias o assunto, voltava-lhe a pegar, e vinha-me sempre aquela ideia insistente de visão integral e sustentável da paisagem, onde se processam os patrimónios. E, portanto, pensei assim, bom, vou ser honesta e vou, enfim, partilhar algumas ideias, algumas reflexões de coisas que me estão a preocupar. Enfim, não tão simplesmente, entre aspas, de um ponto de vista conceptual, mas de um ponto de vista operativo, não é? Pronto. Isto para vos dizer, então, andei aqui às voltas, para vos dizer que resolvi dar às minhas notas este título, por uma visão integral e sustentável da paisagem, onde se processam os patrimónios. Portanto, não restringi grandemente o campo, nem necessariamente, não foi uma questão de restrição, mas foi mais uma questão de agulhar para alguma coisa explícita explicitamente e que quero partilhar com vocês, que é uma preocupação minha pensar sobre esta questão, neste momento, da paisagem. E não vos trago muitos bonecos. Se eu me portar bem, e depois queria fazer não vos trago muitos bonecos, não é? Mas se eu for muito sintética, gostava depois naquele último ponto, refletindo sobre a dificuldade em construir um plano de conservação e gestão integral da paisagem, sob uma visão integral e sustentável, trocar aqui umas ideias com vocês, mostrando algumas imagens. Mas, para chegar lá, enfim, começaria por referir, e portanto não combinámos, mas estamos completamente agulhadas, não é?
que eu não iria deambular pelas questões que a Flor também já aqui apresentou e sintetizou, mas esta questão das múltiplas acessões de paisagem e, portanto, até do problema da ambiguidade do termo, se nós não tivermos um conceito operativo para tratarmos do termo da paisagem, e também da questão, enfim, do problema, da questão do facto de que muitos de nós lidamos com o termo de paisagem como paisagem cultural, tendo ela ou não, tendo o termo, a palavra, ou não o qualificativo de cultural. E até que ponto é que é pertinente, não é, e a simples acessão de paisagem, por mais diversificada que ela possa ser, já é de paisagem cultural. Sendo também muito honesta convosco, vou-vos dizer que optei por, enfim, vir pensar alto com vocês. Tenho notas e, portanto, não venho aqui de modo algum debitar-vos coisas muito estabilizadas, nada estabilizadas, e também recordar algumas coisas relativamente a este tema da paisagem e do património, e portanto da paisagem como património e enfim, da paisagem, da territorialização da paisagem, que leva também à questão dos métodos de intervir na paisagem como património, como referirei. Portanto, estes 4 pontos são, digamos assim, o meu fio condutor. Não estou tão certa de conseguir ser muito clara convosco, mas é partindo das acessões, partindo de paisagem, partindo também da questão do termo e da definição de património ou patrimónios, não é? Aí temos também outro termo que tem a sua forte dose de ambiguidade e os seus riscos, se nós não definirmos património é isto, isto e isto para fins do nosso exercício intelectual ou operativamente de qualquer intervenção que queiramos e que possamos levar a cabo. A questão dos desafios e riscos de patrimonialização da paisagem e, se eu conseguir economizar o tempo, as tais notas finais de reflexão. Portanto, começando pela questão das acessões, não, portanto, sendo já muito descontraída, porque o assunto até já foi tratado, eu gostaria de, por opção, não é, me focar mais no conceito que eu diria que é um conceito operativo, um conceito operacional, não é? Para mim, neste caso, para vir partilhar com vocês e para estas reflexões, que é um ponto de vista mais culturalista da paisagem. Vou poupar aqui os autores, etc., se nós depois no final quisermos estabelecer algum método para juntar bibliografias, pode ser, Vítor. Ou querem, portanto, estão das bibliografias para não perder muito o fio condutor do raciocínio. Sim, nós também gostamos de passar uma folha, quem quiser deixar os seus mails, depois essa informação pode ser também enviada por e-mail. De qualquer forma, quando eu falo do ponto de vista culturalista, devo dizer que recorri mais uma vez, aliás é uma publicação de 1994, de um colóquio, de um fórum importante na altura, e o conceito de paisagem, o ponto de vista culturalista de paisagem foi defendido por tem sido defendido por vários autores, mas neste caso servi-me do Jacques Toarec, e este fórum, em 1994, em França, era exatamente sobre o tema Le paysage entre nature et culture, portanto, a paisagem entre natureza e cultura. E este ponto de vista culturalista era exatamente de fazer olharmos para a paisagem
como um objeto cultural, uma interpretação contínua e renovada das relações do homem com o ambiente, portanto, compreendendo as intervenções e as transformações que o homem opera sobre o ambiente, sobre o meio, não é? E, portanto, este era, digamos, um conceito operativo de paisagem que me parecia interessante para aqui, suscitado pelo título, pelo tema do debate, paisagem como património. Em relação aos conceitos, ao conceito de patrimónios, portanto, dissecando desde logo o problema das palavras no título, paisagem como património, é óbvio que, como eu pus ali no subtópico, não é? Patrimónios, conceitos, enquadramentos e contextos variáveis de salvaguarda, proteção, conservação e gestão, e o que eu pretendia também era pensar um bocadinho aqui algo com vocês. Ora bem, quando queremos abordar património, lá vamos nós a definir o termo, de que é que estamos a falar, o que é património, não é? E isso depende. Pronto, depende se eu sou, se é que é ser, ou se isso tem algum significado para mim, para vocês, museóloga, ou patrimóloga, ou arqueóloga, ou arquiteta, ou antropóloga, ou bióloga, ou geógrafa, ou nada disso e outra coisa qualquer, não é? Pronto. E, desde logo, a questão de vou-me socorrer sempre, ok, não é preciso muita imaginação, o que é que diz a lei que é o património. Pronto, e já seria ótimo que um cidadão comum se questionasse muito bem, não sei exatamente o que é isto, património, mas a lei deve dizer alguma coisa. E, portanto, podemos sempre ir à lei e o que é que a lei diz sobre património. Mas, obviamente, e é aí que de uma forma muito clara eu também quero chegar, é que não chega o que a lei, enfim, o enquadramento jurídico não chega para nos definir património e, como sabemos, aliás, vou tentando ser mais sintética, porque senão o raciocínio fica muito longo, sendo que a mim me interessa, e não vou, enfim, fazer rodeios, a minha reflexão, o meu ponto de vista, a minha opção pelo conceito operativo de paisagem tem a ver com um objetivo, portanto, não vos quero, não quero disfarçar que eu tenho um fim em vista, não é? Não vos venho aqui evangelizar sobre o meu ponto de vista, mas, pronto, quero chegar a um ponto de partilha de ideias para alguma reflexão. E a questão é que, como sabemos, o próprio conceito de paisagem, como já vimos, foi-se alterando, não é? Ao longo dos séculos, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX. No século XX, como sabemos, a paisagem e a apreensão de paisagem foi-se territorializando e a verdade é que sempre associada a uma ideia também de perda, de transformação, cada vez mais de relação, já foi evidenciado, dos próprios humanos com o meio, mas a verdade é que o património também se foi, o conceito, o termo, o uso da palavra e da aplicação operativa do termo também se foi cada vez mais alargando. E aí chegamos realmente a uma situação em que, por vezes, somos chegados ao risco e à situação de confundir até paisagem e património, quando são coisas evidentemente distintas. O facto é que património também tem tendência para se territorializar e, portanto, chegamos de facto, sem dificuldade, à situação de olhar para a paisagem e considerá-la como património.
sem, com isto, eu estar a dissecar o problema jurídico, o problema administrativo, o problema científico. Portanto, os vários factos do património que o Baudelaire e o Chastel também já nos tinham alertado para que há toda esta evolução do património e consoante os enquadramentos, os contextos de salvaguarda, de proteção, de conservação e de gestão. E desde logo nós sabemos que se estivermos a falar entre geógrafos, mas os geógrafos não estiverem a falar com os arqueólogos nem com os biólogos, têm um tipo de abordagem da paisagem. Se os arquitetos estiverem a falar, enfim, com os historiadores de arte, têm outra abordagem e por aí fora sucessivamente. Depende de objetivos, depende de meios de conhecimento e de exploração, de interpretação do meio, da coisa, que é uma realidade evolutiva. E aqui, de facto, acho que é extremamente interessante e não resisti, estava até com a ideia que eventualmente saltaria isso, se fosse o caso de a própria Flor, enfim, como somos, já tivesse abordado, não é? Que é como é que, a nível das convenções, portanto, obviamente, resisti à ideia de vir aqui falar do enquadramento legal português, etc., portanto, ir para um âmbito mais alargado, não é? Como é que as convenções nos foram ajudando, ou não, a olhar para esta realidade. É muito interessante, eu devo confessar que fazer aqui também alguma escolha, para motivos óbvios também do tempo que nós dispomos. Achei, em todo o caso, interessante lembrar que em 62, portanto, não muito depois da Segunda Guerra Mundial, não é? Em que os planos de proteção foram integrados nas legislações nacionais e que foram tomadas medidas de conservação já num plano internacional, como nós sabemos, não é? E que em 62 já há uma recomendação da Unesco sobre a beleza e o caráter das paisagens e dos sítios, portanto, 62. E depois, obviamente, sabemos como foi importante a Convenção de 72, que marcou uma fase importante e que contribuiu para que se convocassem esforços de conservação, quer para os monumentos, património cultural, quer para o património natural. Portanto, isto já é dito na Convenção da Unesco de 72, não é? E que se reconhecesse a conservação dinâmica em mudança, não é? Enfim, estou a acentuar isto também porque também interessa para o meu fio condutor, aberta ao futuro. E, portanto, também enfim, já está em cima da mesa a questão dita explícita ou não tão explicitamente, mas da sustentabilidade, da intervenção sobre o património cultural, natural em mudança. Ora, também como sabemos, é em 1992, que a categoria de paisagens culturais do património mundial é adotada pelo Comitê do Património Mundial da Unesco, não é? 92. Lembremos, curiosamente, enfim, e significativamente, que também foi o ano da primeira Cimeira da Terra, não é? Portanto, a questão da ecologia, estamos aqui de par, não é? E logo a seguir, portanto, estava-se mesmo a ver o que é que ia dar, não é? E logo a seguir, 94, a lista de património mundial e começa-se a ter paisagens na lista de património mundial. Há aliás, eu já tinha reparado há mais tempo
enfim, este vosso desafio também foi uma das razões porque voltei a uma publicação muito interessante, que a versão inglesa era de 2009 e a versão francesa de 2011. Eu, como sou ainda preguiçosa com o inglês, usei a versão francesa, que é de 2011, que é Paysage culturel du patrimoine mondial, guide pratique de conservation et de gestion, da Unesco, que, enfim, acho uma publicação muito interessante, muito prática, muito bem feita. Dei atenção a alguns pormenores, mas não me vou perder aqui, só porque achei interessante também, Flor, o que há pouco estavas a dizer, porque confesso que nunca tinha ido a esse tipo de pormenores, mas a questão de quais teriam sido as primeiras intervenções a nível universal, digamos assim, as primeiras intervenções que se possa considerar de proteção de paisagem, não é? E o facto dos autores daquela publicação da Unesco, publicada pela Unesco, identificarem como na China, em 748 da nossa era, um imperador que eu, muito honestamente, não tenho aqui na minha nota, que promulgou a proibição de pesca e de abate de aves numa certa zona do rio, no monte Huishan, não me perguntem onde é que fica o monte Huishan, limitando a construção apenas a edifícios religiosos e, portanto, os autores daquela publicação, eu estou aqui a fazer a propaganda da publicação porque acho, pronto, muito interessante para nós, e, portanto, aquela ideia que alguns de nós temos que Fontainebleau terá sido a primeira reserva natural, quer dizer, Fontainebleau foi em 1853 e, portanto, o imperador protegeu aquela paisagem em 748, não é? Portanto, há muito tempo. E, portanto, entre Fontainebleau, a primeira reserva natural a ser criada na Europa, ou mesmo a constituição do National Trust, como sabemos, teve muito a ver com as questões da paisagem. Em 1895 temos aqui, enfim, algumas referências interessantes para a reflexão. Ora, trazendo esta questão das convenções, não é? E da lista de património mundial, e que também nos levaria, de facto, a pensar um bocadinho nas questões inerentes às iniciativas e às políticas da Unesco em relação a uma visão, enfim, não quero dizer uma enormidade, mas uma visão cada vez mais uniformizada, ou mais, vamos ser mais positivos, mais englobante para a nível universal, mas isto conduz-nos inequivocamente também à questão dos inventários, não é? Dos inventários, neste sentido, é outro assunto que também me interessa nesta abordagem, é ok, muito bem, temos que inventariar, como tudo o que se passa pelo património, não é? Considerando a paisagem, chamando-lhe cultural, ou simplesmente tendo uma noção culturalista da paisagem, chamando-lhe paisagem, estamos constantemente convocados e preocupados com a questão dos inventários. Para ter património, para selecionar, para listar, temos que inventariar. Quem é que faz os inventários? Para quê? Com quem? Quem é que monitoriza? Quem é que olha? Quem é que atualiza esses inventários? E que nos remete para uma coisa que eu ainda não comentei, não partilhei com vocês, mas que é outro problema, que é a da fragmentação das competências sobre estas realidades que nós queremos afirmar como holísticas, integradoras das populações, das várias componentes do meio, mas o problema
sobrevém, vem sempre ao de cima, que é, ok, dependendo das divisões administrativas, dependendo dos sistemas, modelos, enquadramentos legais, constituição de grupos técnicos, políticas, etc., quem é que agencia esta inventariação e esta patrimonialização da paisagem, não é? Bom, como sabemos, isto saltando várias etapas, como sabemos, temos em 2000 a Convenção Europeia da Paisagem, que também não será por acaso que é lavrada em Florença, não é? Que em Portugal só se torna decreto em 2005, não é? E que, segundo esta convenção, paisagem, lá vamos nós aos conceitos operativos, paisagem designa uma parte do território, já temos nós a paisagem territorializada, não é? Paisagem, e achávamos nós que paisagem e território não é a mesma coisa, e não é, uma parte diz que é uma parte do território, tal como é apreendida pelas populações. Eu estou a ler agora a Convenção Europeia da Paisagem. Paisagem designa uma parte do território, tal como é apreendida pelas populações, cujo caráter resulta da ação e da interação de fatores naturais e humanos. Na segunda Convenção, proteção da paisagem designa as ações de conservação ou manutenção dos traços significativos ou característicos de uma paisagem, justificadas pelo seu valor patrimonial, resultante da sua configuração natural ou da intervenção humana. E, portanto, não vale a pena, nós bem podemos querer diferenciar, distinguir paisagem e património, e que são, efetivamente, coisas diferentes, mas a Convenção da Paisagem diz-nos que esta parte do território e a sua proteção se baseia no valor, e é justificada pelo seu valor patrimonial. Pronto, eu não estou a fazer nenhum juízo de valor, mas é com estes termos que nós trabalhamos depois no nosso, enfim, seja do ponto de vista de enquadramento teórico, seja operativo. E também, na Convenção Europeia da Paisagem, como sabemos, também se define política da paisagem, que mais uma vez aponta para o propósito, fim de proteção, gestão e ordenamento da paisagem. Portanto, já estamos no ordenamento, não é? Já saltamos para o ordenamento. E a Convenção define objetivo da qualidade paisagística, que, na minha opinião, é bastante ambíguo, não é? Que é a formulação pelas autoridades públicas competentes para uma paisagem específica das aspirações das populações relativamente às características paisagísticas do seu quadro de vida. E aqui era também onde eu queria chegar, um dos pontos críticos, que é, muito bem, e já estamos aqui também no patamar da questão participativa. Se bem que a Convenção, a meu ver, de uma forma ambígua, resolve que as políticas incorporam aquilo que as populações pensam, ponto final. Está resolvido, não é? Bom, não querendo, como eu vos disse há bocadinho, entrar pelo tema dos museus, especificamente, é irresistível dizer-vos que em 2014 há uma Carta de Siena dos Museus de Itália que se faz com que em 2016 se esteja a debater, um pouco em todo o mundo, tanto quanto isto é debatido no universo museológico, o papel dos museus e das paisagens culturais. E que será tema da conferência, 23ª Conferência do ICOM, que é uma organização também, enfim, associada à Unesco para os museus e o património. E realmente é isto para evidenciar, de facto, aquilo que é ali o meu tópico sobre desafios e riscos de patrimonialização da paisagem.
de tudo o que eu já disse e também do facto de que os museus, quando a coisa chega e é absorvida e quando os patrimónios são tão explicitamente incorporados na esfera dos museus, a coisa começa a ficar mesmo complicada, não é? Até porque os museus, na maior, enfim, da forma mais comum que nós os conhecemos e que os vemos a funcionarem, lidam mal ou lidam menos, com menos vocação para as questões da mudança, para as questões da multi-escala, para as questões, quer dizer, lidam na prática, não é? Para o agenciamento de intervenções multi-escalares, transdisciplinares, porque depois a realidade das coisas e da organização, e eu acho que temos nós o problema administrativo, do enquadramento das instituições, não é enfim, o conceito, não é? Não consegue ser levado à prática com tanta facilidade. Voltamos à questão do caráter interdisciplinar e transdisciplinar dos estudos da paisagem, ao facto de que toda a paisagem é algo vivenciado e em permanente mudança, temos aqui um outro problema, é que supostamente os museus dariam ou podem dar um contributo importante, mas não são os únicos, que é as questões da interpretação, não é? E da mediação, o que a Flor também já fez referência, ou seja, a interpretação, que como nós sabemos é apresentar significados. Eu interpreto, você interpreta, o outro interpreta, todos interpretamos consoante os nossos significados. E a grande questão do património hoje também é, para todos, não é? É uma questão, um denominador comum aos patrimónios e aos patrimónios musealizados, que é da mediação, não é? A mediação baseia-se em conhecimento científico, mas não só, não é? Baseia-se em vivência, em experiência, em interesses. E aqui também perguntaria, será que a paisagem, a mim parece-me interessante esta perspectiva, pode ser para todos nós, e o património como paisagem e a paisagem como património, pode ser um meio de convocar e de federar e de unir multi-escalas e múltiplas áreas científicas e disciplinares para intervir no tal ordenamento de que fala a Convenção Europeia de Património. Mas para fazer isso não se pode fazer por fascículos e por episódios, não é? Tem que se fazer operativamente a essa multi-escala. E será assim que nós intervimos na paisagem? O que também seria interessante, mas renunciei a refletir especificamente sobre isso, porque como nós também sabemos, e até alguns autores, Rodway em 94, não sei, enfim, não tenho muitas referências, mas a questão da paisagem temática, da Dreamscape, não é? Que é enfim, uma tentação, mas é também um risco, não é? Interpretar as paisagens por temas, não é? E sabemos que somos useiros e vezeiros a fazer esse exercício do ponto de vista, enfim, até das estratégias de mediação e de interpretação dos patrimónios à escala dos territórios. E onde, eu não toquei ainda no tema de propósito, mas onde sabemos que os museus são senhores culpados, mas o turismo então não se fala, não é? Quando interessa numa dada estratégia de exploração, de gestão turística, não é? A questão de tematizar uma paisagem e depois, pronto, e muitas vezes os riscos não são tão avaliados como
se deveria fazer. Ora, chegando realmente à questão de que será possível, difícil é de certeza absoluta, não é? Mas será possível construir um plano de conservação e de gestão integral da paisagem, da tal paisagem que é cultural, não é? Sob uma visão integral e sustentável. E essa, de facto, parece uma questão interessante, operativa, não foi isso que nos encomendaram explicitamente, não é? Mas, e peço desculpa que já passei, obviamente, o tempo, e não resisto e trouxe-vos algumas imagens para vocês perceberem que há objetos, coisas reais que também me servem um bocadinho de referência para algumas destas preocupações. A questão de construir um plano de conservação e de gestão integral e inclusivo implicaria, daquilo que já vimos, que o inclusivo fosse inclusivo com a população. Sim. Não é? Com a população, não a que olha de fora, mas a que vive, a que está lá, a que está dentro, a que intervém, interfere, transforma e vive com essa transformação. Não é? Pronto. Sendo, vocês dirão, o que é que isto tem a ver uma coisa com a outra, e então vou ser muito, provavelmente para mim tem mais do que para vocês, que não estão, enfim, estão por dentro destas últimas décadas de intervenção.